Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Henrique, escrito por Galahal, revisado por Henrique e narrado por Leafar. Democracia sempre acaba em ditadura. Putin quer mudar a Constituição da Rússia para permanecer no poder. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse no dia 10 de março de 2020 que ele apoia um projeto que muda a Constituição do país para permitir que ele concorra a um novo mandato e permaneça no poder. No dia 22 de abril, estão previstas votações para uma série de emendas constitucionais. A lei atual só permite uma reeleição consecutiva. O mandato de 6 anos dele acaba em 2024. O Tribunal Constitucional terá que decidir se ele poderá ou não concorrer a um novo mandato. Em princípio, essa opção será possível, mas com uma condição: se o Tribunal Constitucional russo concluir oficialmente que tal emenda não é contrária à lei fundamental, e somente se os cidadãos apoiarem essa emenda durante a votação nacional em 22 de abril. Embora reconhecendo que os russos devem ter uma alternativa em qualquer eleição, ele considerou que a estabilidade é talvez mais importante e deve ser uma prioridade. Como todos os espectadores desse canal devem bem conhecer, democracia sempre leva ao totalitarismo. Pela análise bem conhecida de Hayek, os piores chegam ao poder no meio político. Isso porque, diferentemente do mercado, as habilidades necessárias para se destacar em tal meio são exatamente as que se espera de um bom ditador. Um bom político deve, acima de tudo, ser um homem sem escrúpulos. Isso porque, se fosse escrupuloso, acabaria por não usar todos os meios necessários para concretizar as suas pretensões. Dessa forma, se encontraria em desvantagem em relação ao seu concorrente. Ele deve ser demagogo, pois dessa maneira pode ignorar a realidade e engaixar todos os ruminantes mais facilmente. Ele deve mentir, enganar, subornar, violentar, ameaçar e até mesmo agredir. Tudo para que tenha mais chances de se chegar no poder. Contra tais características, a democracia criou barreiras. Mas existe uma célebre frase que diz: o Estado só veste uma camisa de força se ele souber como se livrar dela. Gadosos doutrinados como são, mesmo que não tenham comparecido às chamadas aulas de teoria geral do Estado, engolir qualquer baboseira sem sentido que filósofos com pretensões tiranas como Rousseau, Robespierre ou Montesquieu tenham dito, irão certamente argumentar: estamos salvos contra isso, pois temos a separação dos 3 poderes, a qual, assim como o mito completamente absurdo de contrato implícito com o Estado, serve apenas para calar a boiada que toma essas justificativas toscas como respostas e não se atrevem a questioná-las. Felizmente, a era da informação descentralizada chegou e nós podemos, de maneira fácil e barata, compartilhar conhecimento sobre a falta de sentido argumentativo, ético e moral de tais mitos. Por causa da mesma tendência democrática que surgiu em boa parte do globo após a Revolução Francesa, o sistema político de Vodka Land é bem parecido com o que temos aqui em Banânia. Mudanças toscas existem como nomeações diferentes para a Câmara dos Deputados, as quais lá se chama Duma, ou Câmara Baixa, e lá o Senado é a Câmara Alta, ou o Conselho da Federação. O judiciário possui nomes diferentes, mas a estrutura é largamente a mesma. Então manterei os nomes daqui para facilitar a compreensão do ponto explicitado. A tal separação dos 3 poderes é apenas mitológica, já que eles atuam de maneira dependente. Não existe uma separação real. Por exemplo, senadores e deputados que são parte do poder legislativo devem julgar o aumento de salários dos membros do STF, o qual deve julgar os próprios senadores e deputados. Os membros do STF, apesar de serem parte do judiciário, são indicados pelo presidente da República, o chefe do executivo. Os mesmos membros do STF julgam o presidente. Claramente, essa separação de poderes é puramente ficcional. Os poderes estão intimamente ligados e, como não existe autoridade superior aos mesmos, eles podem se juntar da maneira mais sacana, maquiavélica, depravada e imoral possível. Levando em conta os requerimentos que o sistema democrático exige de cada político, não é de se estranhar os constantes relatos de corrupção que vinculam por todo o mundo. O mito de contrato implícito, por sua vez, é quase ofensivo para com os senhores gadosos. A ideia de que existe um contrato que assina implicitamente com o Estado no momento em que passa a existir por causa de seus antepassados é digna de escárnio a qualquer filósofo que se preze. Primeiro que assume-se uma aberração ética quando estabelece-se que um indivíduo se encontra vinculado de maneira obrigatória a ações feitas por seus antepassados. Até o guardanapo sujo que o Estado usa como justificativa para suas ações diz que penas não são hereditárias. Vínculos contratuais não devem ser mais obrigatórios do que penas, sejam as mesmas justas ou não.
Além disso, é inconcebível imaginar que um grupo de indivíduos em algum momento tenha escolhido livremente renunciar aos seus direitos para um grupo de pessoas com o poder de tributar e de legislar livremente. É imaginar que em uma pequena vila de 10 pessoas, 8 pessoas decidiram dar poder a 2, de tirar o dinheiro dos primeiros e criar regras completamente arbitrárias que os últimos deveriam seguir à risca. Tal fábula se mostra irrisória até para crianças. Esse é apenas mais um ponto que demonstra como não existe justificativa ética para o comportamento estatal. Não só isso, mas como previamente abordado, o comportamento do chefe da máfia de Vodka Land não só é imoral, mas também é o mínimo que deveríamos esperar. Democracias sempre levam ao totalitarismo. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.